Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos começando o estudo da carta de Filipenses. Eu já falei um vídeo contando um pouquinho do que já tinha acontecido em Filipenses. Agora eu vou contar uma segunda história do que aconteceu em Filipenses. Essa narrativa não está no livro de Filipenses, porque Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu depois para esta igreja, enquanto ele estava preso. E a carta se chama Carta da Alegria. Paulo escreve uma carta da alegria enquanto ele estava preso. Só Jesus pode nos dar essa alegria verdadeira e essa alegria completa, né? Continuando, a gente vai ler mais um trechinho de Atos, que quem escreveu foi Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A partir do versículo 16, conta-se uma história que Paulo estava ali naquela cidade e encontra uma menina que estava endemoniada, expulsa o demônio e tudo mais. E a cidade fica revoltada com isso, com o que acontece, porque muitas pessoas eram envolvidas com essas, vamos dizer assim, com essas coisas erradas que o inimigo fazia e ganhavam dinheiro com essas coisas, né? Mas, o que aconteceu? O pessoal se revoltou, e olha só o que acontece a partir do versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, que eram companheiros de Paulo. Em algumas traduções, Silas significado... Não, o nome de Silas é traduzido como Silvano também, tá? E os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Diante do que aconteceu, daquela confusão que aconteceu, você pode ler no capítulo todo, eles foram açoitados, apanharam muito, ficaram sem roupa e apanharam. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Falou assim, presta atenção para esses caras não fugir. Vamos lá, né? Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. Mas, sabe, eles apanharam, sofreram, Paulo e Silas, eles ficaram lá assim, estamos morrendo, coitadinho de nós. Não, gente, olha que exemplo que Paulo e Silas nos dá, né? Por volta da meia-noite, então quer dizer tarde da noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos ouviam. É só Jesus que pode fazer isso na nossa vida. Diante de tribulação, imagina, eles foram severamente açoitados, eles deviam estar todos doloridos, preso com correntes, em pau, lá preso ali. E eles estavam o quê? Orando a Deus e louvando em voz alta. Isso é uma lição para nós. Como que está acontecendo na sua vida? Quando você está passando por lutas e por dificuldades, você fica lá só reclamando, ou mesmo no momento de lutas e dificuldades, você continua orando e louvando a Deus? Pensa nisso na sua vida. Como tem sido a sua vida mesmo diante de lutas? Será que você mesmo assim continua louvando ao Senhor, sabendo que Ele está no controle, mesmo que você passe por situações difíceis? Saiba, Deus está no controle. E eles sentiram a presença de Deus e eles puderam testemunhar para todos que estavam ali. Imagina o pessoal falando assim, gente, esses caras acabaram de apanhar, acabaram de chegar na cadeia, preso, e eles cantam louvores? Peraí, preciso saber no que esses homens acreditam. No versículo 26 diz, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Rapaz, imagine que louvor profundo, que oração que eles fizeram, que começou um terremoto, se abalou tudo, as portas se abriram de maneira sobrenatural. Gente, uma lição para nós, hein? Precisamos louvar mais a Deus, hein? Exaltar o nome de Deus mesmo nas tribulações, que daí Ele pode causar mudanças profundas na nossa vida, nas situações da nossa vida. Continuando. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Por quê? Ele ia ser morto, porque todo mundo ia fugir. Ele pegou a espada dele para se matar. Olha só o que acontece. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Desculpa. Mas Paulo gritou. Não faça isso. Nós estamos todos aqui. Olha só que coisa. O carcereiro então pediu luz. Entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou. Eles viram, olha, me arrepia de pensar. O carcereiro viu que Paulo e Silas eram homens diferentes. E prostrado ele pergunta.
é uma pergunta importante que nós devemos fazer na nossa vida. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Tantas pessoas falam tantas coisas aí. Seja bonzinho, dê bens aos pobres, etc e tal. Com certeza ele também já sabia disso aí, tinha que ofertar alguma coisa, etc e tal. Mas nós temos que pensar na nossa vida. O que realmente a Bíblia diz que devemos fazer para ser salvo? Vamos ver a resposta do que eles respondem aqui. Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Nós precisamos crer em Jesus como Senhor. Hoje é muito pregado que você tem que crer em Jesus como só seu Salvador. Sabe aquele que resolve o seu problema? Me salva, Jesus, me ajuda, eu tô com um problema para resolver. Mas aqui diz que você tem que crer em Jesus como seu Senhor. É Ele que vai governar a sua vida. Creia em Jesus como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. É muito importante a gente pensar sobre isso. Você tem Jesus como Senhor da sua vida? É Ele que governa seus passos? Você já decidiu morrer para a sua vida do seu jeito que você vivia? E não estou falando que você era ladrão, assaltante, bandido, mas nós vivíamos do jeito que nós queríamos, conforme a nossa realidade, conforme a nossa maneira de pensar. Nós temos que ser transformados pela palavra de Deus, renovando a nossa mente para viver de acordo com o que Deus quer. Isso está escrito em Romanos 1, 2 e 3. Leia lá depois. Mas nós precisamos renovar nossa mente, mudar nossa maneira de pensar e viver como Jesus nos ensina. Então aqui, e a gente não pode tirar esse texto fora do contexto, tá? Porque olha que eles respondem, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. Algumas pessoas pensam que se eu creio em Jesus, a minha casa inteira vai ser salva. Não é assim. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. A palavra diz isso. Então você tem que pensar, você vai prestar conta por você. Se você é mãe, você vai prestar também conta pelos seus filhos, porque você tem que ensinar a palavra de Deus para eles, tem que falar do amor de Deus para as outras pessoas. Mas cada um, diante de Deus, vai ser julgado e vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então não é porque você é uma cristã verdadeira, você decidiu ter uma vida diferente, se os outros não decidirem, eles vão prestar conta de si mesmo a Deus. Porque continua assim, versículo 32, preste bem atenção. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Então não era só o carcereiro que tinha que tomar a decisão de crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. A sua família também ouviu o evangelho e também creu. Por isso que eles foram salvos, né? Continua. Naquela mesma hora da noite, quer dizer, mais de meia-noite ali, né? Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. E em seguida, ele e toda a sua casa foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa, se alegrou-se muito por haver crido em Deus. Lembra que em Filipenses é chamado a carta da alegria. Aqui a alegria já tinha chegado naquele lugar, porque eles ouviram o evangelho. Diante daquela situação terrível que o carcereiro pensou, vou morrer, os presos fugiram, vão me assassinar. Diante disso, diante da decisão que ele tinha tomado de morte, ele conhece o evangelho verdadeiro. Ele conhece o que devia fazer para ser salvo. Você sabe o que tem que fazer para ser salvo? Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, tomar a decisão de mudar de vida, ter Jesus como seu Salvador, seu Senhor. Que você tome essa decisão se você ainda não tomou. E se você tomou, que você seja aquele que espalhe, que fale como Paulo e Silas aqui, nos momentos de lutas e dificuldades, mesmo assim você testemunhe do poder de Deus, mesmo que estiver passando por lutas, por provações, por dor no corpo, dificuldade, como eles estavam passando, você testemunhe. Porque o evangelho traz alegria. E é assim que nós terminamos a introdução da carta de Filipenses. E a semana que vem a gente começa a estudar o primeiro capítulo da carta de Filipenses. Gente, é uma cartinha de 4 capítulos só, como eu já falei. Mas vai dar muitos vídeos, porque nós vamos estudar com uma maior profundidade. Mas eu convido você já, para ir na sua casa, começar já a ler a carta de Filipenses. Dá para ler, sei lá, em 30 minutinhos você lê a carta inteira. A gente não tem que ler só correndo, mas é uma boa leitura para se começar. Comece a ler, comece a ler, comece a ler. Comece a ler a palavra de Deus todos os dias, porque de pouquinho em pouquinho isso vai transformar a sua vida e vai te dar a alegria completa que só Jesus pode dar. E Ele promete isso na sua palavra, para aqueles que realmente vivem com Ele. Que delícia! Já termino feliz esse vídeo com muita alegria. Deus te abençoe, curta, comenta, compartilha a palavra de Deus com mais pessoas e que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga.